Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Eu quero trazer uma mensagem resumida do que eu ministrei nessa manhã. O culto da manhã é um pouquinho mais extenso, mas eu quero trazer um alerta para os nossos corações. Nós estamos debaixo desta promessa de que nós vamos fluir no que Deus tem para nós. Mas é necessário nós tomarmos muito cuidado com a nossa vida com Deus, para não nos tornarmos estéreis naquilo que é natural nós produzirmos. E a primeira palavra ministrada na quinta-feira sobre a casa de Obed e Edom. A prosperidade, ela é para aqueles que recepcionam bem a presença de Deus. Alguém aqui recepciona a presença de Deus? Aleluia! Capítulo 6, versículos de número 20, 21 até o 23. Vamos juntos? E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Senhor, essa é a tua palavra. Fala conosco e edifica-nos para a glória do teu nome. E toda a igreja de Deus diz amém. A arca de Deus, ela tinha sido tomada pelos filisteus. Deus visitou os filisteus com uma praga, de maneira que eles devolveram, depois de entregarem ofertas ao Senhor, para aplacar a ira que estava de sobre os filisteus. Eles ofertaram ao Senhor, Deus recebeu a oferta, a ira se apartou deles, e depois eles devolveram a arca do Senhor para a casa de Obed-Edom. Diga comigo, devolveram devolveram a arca para a casa de Abinadab. Essa arca, quando chega na casa de Abinadab, passam 20 anos. Só que nenhuma mudança ocorre na casa de Abinadab. Não acontece nenhuma mudança, não acontece nenhum milagre. Não há relatos bíblicos de que nada tenha acontecido na casa de Abinadab durante 20 anos. A arca do Senhor era a referência máxima de presença de Deus. A arca do Senhor, a arca da aliança, a arca do concerto, é o nome do mesmo objeto, uma urna com aquelas varas que eram as alças de carregar. Elas continham dentro as leis, as tábuas da lei dada por Deus a Moisés, o maná da provisão no deserto, um pote de maná, e dentro da arca também estava a vara de Arão florescida. Aqueles 3 objetos estavam ali por um sinal, um símbolo de um Deus que dá leis e ama a obediência, de um Deus que provê, quando Ele manda, Ele garante, e de um Deus que testifica sobre a vida daqueles que Ele levanta. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Cadê os levantados por Deus nessa geração? Aleluia! A presença de Deus é o símbolo máximo, de fato. A arca é o símbolo máximo da presença de Deus. E Davi reconhece que todas as suas vitórias vieram pela mão de Deus. Venceu o leão, venceu o urso. Está explícito no capítulo 16 de Samuel, quando ele está diante de Saul. Ele diz: o Senhor me livrou do leão, o Senhor me livrou do urso e me livrará da mão deste filisteu. Todas as nossas conquistas são produto de uma vida de fidelidade ao Senhor, de uma vida de obediência a princípios. Nós precisamos nos atentar para princípios. Diga comigo, princípios são marcos inegociáveis
pelos céus. É como as colunas que eu falei para vocês que sustentam essa igreja, os princípios. Gente, tem ímpio que vive princípios e prospera. Tem crente que não vive princípios e fica cobrando: Senhor, por que eu não prospero? O ímpio economiza, o ímpio acorda cedo, dorme tarde, planeja, executa e persevera. Aí o crente acorda tarde, dorme cedo, fica orando achando que o céu vai descer com uma barra de ouro e dizer: meu servo, aqui é recompensa pela sua vida de oração. Princípios, gente, tanto princípios econômicos, quanto princípios de vida social, como princípios espirituais, não podem ser removidos. E um dos princípios de que Deus não abre mão é de obediência. E é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração: temor, reverência. Muitos de nós, ao longo dos anos, por nos acostumarmos com a presença, vamos vivendo uma vida dissoluta. Vamos vivendo uma vida sem comprometimento. Vamos vivendo uma vida, e ainda bem que Deus me deu essa mensagem ao longo desta campanha, nesse dia em que muita gente está viajando, para não parecer ser indireta, para não parecer que o bispo está querendo forçar uma barra. É palavra para sarar a sua alma e te fazer ter sucesso com Deus na sua jornada. Diga amém. Tem palavras que precisam ser pregadas, não quando tem problema, mas para evitar preventivamente que você caia em problemas. E quando você vive uma vida de temor e de tremor diante de Deus, oh glória a Jesus, os seus caminhos vão fluindo, porque o seu Deus se torna um advogado daqueles que andam segundo os princípios da sua palavra. Davi, ele ama a presença, ele quer a presença, ele manda trazer a presença, a arca da aliança da casa de Abinadab, de onde não tinha nenhum resultado, mas ele entende que mesmo que seja um símbolo, ele quer a presença, ele ama a presença. O temor está relacionado à presença. Quando eles trazem a arca, trazem num carro de boi. Uzá e Aiô, os dois filhos de Abinadab, trazem em cima de um carro de boi. O boi tropeça, quando a arca vai cair, Uzá coloca a mão para tentar impedir da arca cair e morre fulminado. Davi, quando vê aquilo, fica espantado, se entristece. A arca que estava indo para Jerusalém, ele diz: fica aí. Onde é que tem a casa de alguém mais perto aqui como sacerdote? Deixaram na casa de Obed-edom. Diferente da casa de Abinadab, diferente de Uzá, Obed-edom vivia uma vida de obediência, de reverência e de temor. A casa de Obed-edom prosperou em 3 meses com a arca. Do dia fatídico daquela situação, 3 meses após, todos os que estavam em redor da casa de Obed-edom perceberam que ele prosperou pela presença. Oh, glória a Deus. Irmãos, um dos símbolos mais fortes da presença é dar certo naquilo que você faz, é prosperar nas suas ações. Tem gente que chama isso de teologia da prosperidade, eu chamo isso de Bíblia. Tem outros que pregam como se a igreja primitiva tivesse vivido de insucessos. Mas perceba que tudo que Deus mandou Paulo fazer, ele teve êxito. Tudo que Deus quis que os apóstolos fizessem, eles tiveram êxito. Não é sobre o dinheiro em si, mas é sobre a essência da presença que abre portas onde não tem portas. Que Deus livre alguém da cadeia, livra da prisão, livra da perseguição. Alguém até sendo apedrejado está vendo os céus abertos, porque quando você anda na presença, quando você carrega a presença se responsabiliza em te fazer ter êxito naquilo que você tem. E a casa de Obed-edom prosperou. Diga comigo: eu vou prosperar. Eu quero levantei na quinta-feira e quero conclamar vocês para nos próximos 3 meses nós vivemos uma vida de jejum, de oração intensa, de vigilância com os nossos pensamentos, de vigilância com as nossas ações, para fazermos como Obed-edom, que recebeu a presença com temor e com tremor. Quem aqui se compromete a entrar comigo? Julho, agosto, setembro, viver uma vida de comprometimento com o que é sacro, com o que é santo. Diga glória a Deus. A presença de Deus na sua casa vai fazer um reboliço em 3 meses, o que não aconteceu em 20 anos na casa de alguém. Eu vou profetizar de novo para você dar glória. A presença vai fluir de uma maneira tão grande que vai destravar, desatar em 3 meses o que você não viveu em 20 anos da sua vida. Meu Deus. Mas é necessário um comprometimento.
com a sua forma de andar. Olha o que acontece aqui no capítulo de número 6 e versículo de número 13 e 14. E sucedeu que quando levavam a arca do Senhor, dava 6 passos e sacrificava a ele bois e carneiros. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido com efode de linho. Ele manda trazer, quando ele fica sabendo que o Senhor prosperou a casa de Obed-edom, ele se alegra novamente. Eu quero te ensinar algo aqui sobre presença de Deus, vida com Deus. O pessoal da câmera aí fica ligado, que eu não vou ficar aqui num quadrado não, pelo amor de Deus. Eu sou muito inquieto para ficar aqui dentro de um quadrado tentando ser visto pelo povo de casa. Então corta para 18. Então nós precisamos, irmãos, entender quem é o Deus que nós servimos. Você sabe quem é o Deus que você serve? Eu não estou dizendo sobre apenas saber de fato, não. Eu estou falando sobre conhecer. Porque princípios... Quem aqui já leu a Bíblia toda? Quem aqui? Quase ninguém. Quem nunca leu a Bíblia toda? Não tem vergonha de levantar a mão, não. É um motivo para você se comprometer a buscar conhecer mais o Senhor, o seu Deus. Eu já li a Bíblia de uma maneira que, para alguém tentar me convencer de que Deus é um Deus carrasco, Deus é um Deus de punição, vai dar trabalho. Deus é um Deus justo. Todas as vezes que alguém foi punido na Bíblia é porque andou errado. É porque quebrou princípios. Removeu marcos que deveriam ser irremovíveis. Alguém está aqui? Então não é culpa de Deus morrerem 30 e poucas mil pessoas no deserto. É culpa da idolatria que eles tiveram com a comida. Não é culpa de Deus eles ficarem feridos pelas serpentes que morderam. É culpa deles de terem desobedecido a Deus com a idolatria que eles criaram. Não é culpa de Deus Uzá ter morrido por ter tocado na arca. Era para ele guardar a palavra. Por isso Davi disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Precisamos ter esse temor. Deus vai prosperar muita gente aqui, mas não coloque sua mão na iniquidade. Porque o Deus que você serve não se zomba. De Deus não se pode escarnecer. Davi, ele vem trazendo a arca agora com alegria. Por que ele se entristece? Depois ele se alegra. Porque ele achou que a presença de Deus ali, de alguma maneira, estava irritada com o povo, mas só foi o deságio de alguém que quebrou um princípio. Na arca não se toca, apenas nas artes que sustentam ela. Trouxeram num carro de boi, que já é o primeiro erro. Deus não está no objeto. Eu creio muito na unção com óleo, mas não é sobre o óleo em si, é sobre quem tem uma vida diante de Deus para usar o óleo. Olha o que é que diz em Tiago, capítulo de número 5. Se dentre vós tem alguém triste, ore. Se tem dentre vós alguém feliz, cante louvores. Se dentre vós tiver alguém enfermo, chame os líderes da igreja, os presbíteros da igreja, ore com óleo. E a oração da fé salvará o doente, não é o óleo. O óleo é só um símbolo. Quem está aqui? Entendeu? Então eu não preciso, não dependo do óleo para fazer. Se não tiver óleo, vai minha mãozona mesmo, a unção vai fluir na minha mão. Porque Deus não habita em coisas, Deus habita em pessoas. Não é sobre o carro de boi, é sobre quem tem que conduzir a presença. E aqueles homens estão conduzindo a presença, a cada 6 passos sacrificam bois, bispo, e carneiros cevados, preparados, né? Carneiros cevados é uma espécie de boi e de carneiro preparados para o consumo, para o abate. Não era o boi de trabalho, de carne dura. Era o de cevado, criado com coisa boa. Eles sacrificavam ao Senhor, honravam ao Senhor. Os filisteus entendiam o poder de oferta. Davi entendia o poder de uma oferta. Se você quer prosperar, crescer com Deus, você precisa entender o poder de uma oferta. Oferta sobe. Você está dizendo: Senhor, eu estou te presenteando. E a Bíblia diz que quem dá presente, o Senhor alarga os caminhos e lhe leva à presença dos grandes. Que esse ano haja muito destravar de Deus pelas ofertas que você traz no altar. Ser dizimista e ofertante não é sobre uma lei imposta, mas é sobre um Deus que ama quando você dá, porque é dando que se recebe. E Davi vem ofertando. A presença está indo para Jerusalém, mas ele
teve que buscar conhecer mais de Deus, porque quem carrega a presença precisa entender quem é o Deus que serve. Eu lembro que no início da nossa igreja, no início da obra, eu trazia alguns profetas, algumas profetisas que eu tinha muita reverência. Até parei de trazer, porque tem gente que profetiza pelo que vê ou pelo que acha. E eu tive que desenvolver essa maturidade. Mas no início da obra, tinha profetas que vinham: olha, não vai demorar, dentro desse ano ainda. Eu vejo alguém rachando essa igreja, eu vejo rebeldia, e eu lá, está repreendido dentro. Eu repreendo em nome de Jesus, eu cancelo, eu não plantei isso e não vou colher isso. Senhor, sem arrogância e com toda humildade, eu declaro essas palavras desfeitas. Eu sou o líder dessa casa, eu repreendo, eu não aceito. Em nome de Jesus, nós temos 9 anos e nunca tivemos racha, nunca tivemos divisão, porque quando você sabe quem é o Deus que você serve, você só concorda com aquilo que é pertinente. Amém? Não é toda profecia que eu balanço minha cabeça para dizer amém. Eu não sou calango para tudo ficar, não. Amém? Tem gente que vem profetizar sobre o meu casamento. Gente, eu exponho pouquíssimo da minha família, porque o povo não prospera e não quer ver a prosperidade dos outros. Não é feliz e não quer ver a felicidade dos outros. Então eu exponho pouquíssimo. Mas tem gente que julga meu casamento pelo que vê ali. E minha esposa é quebrantada, chora se deixar o culto todo. Aí tem gente que às vezes quer profetizar: eu estou vendo a luta que tu passa com esse homem. Sai para lá, inimigo. É. Não, tem gente que às vezes me procura aqui para dizer: ô bispo, eu estava ali ligado no trono. Aí eu estava ligado numa conexão. Veio alguém profetizar porque me viu chorando. Poxa, eu estou bem com Deus. Eu estava sentindo a presença. Aí vai dizer que eu estou com problema. Antes de ouvir profecia, meu irmão, entenda quem é o Deus que você serve. E você que profetiza, antes de profetizar, faça a prova de Deus para não estar sendo um espírito de engano e atrapalhando quem está conectado. Quem tem Deus na essência sabe o tipo de profecia que ouve, sabe o tipo de mensagem que recebe. Nem todo mundo que vem em nome do Senhor está direcionado pelo Senhor. Diga amém! Temor é você conhecer o Deus que você serve e viver uma vida de princípios. Porque nem tudo que está dando certo é certo. Vem Davi carregando, conduzindo a presença. Alegre pelo saber que Deus prosperou a casa de Obed-edom. Desenvolvendo essa habilidade de temer e de respeitar Deus com mais intensidade. E aí ele diz: eu tenho que me humilhar diante do Senhor. Ele usa um termo de se despojar, envelhecer, de se humilhar, despojar, de se expor diante do Senhor. E ele dança, tira o efode de linho, ele vai tirando suas vestes, e Mical está em cima da janela. E você lê comigo aqui no versículo de número 16. Por favor, põe aí o 16 na tela para o povo ler comigo, os de casa e os daqui também. Capítulo 6, 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Você está vendo por que aqui ela ficou com o ventre estéril, não produziu filho? Porque o que está dentro determina seus resultados fora. Ela despreza quando o homem entra em casa. Davi vai abençoar a casa. Ela diz: que ridículo. Como é que pode o homem de Deus, o rei de Israel, diante das servas, dos servos, como um vadio qualquer? Cuidado ao entrar no culto dos outros. A vida de cada pessoa com Deus é de cada pessoa com Deus. A salvação é individual. A santificação é individual. O culto é individual. Eu não cultuo por você. Eu não adoro por você. Eu não tenho condições de santificar você. Até quando a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido, é dele reparar as atitudes delas pertinentes a uma vida com Deus. Mas não é que salva ele, porque a salvação é individual. A Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Sobe o santo e fica quem decidiu não se santificar. Precisamos parar. Irmãos, nosso país desenvolveu um diabo chamado de novela. E exportou isso.
E nós começamos a fazer disso um empoderamento de olhar a vida dos outros e julgar a vida dos outros. Quem está aqui? Eu vim te dar esse alerta porque está na janela observando a vida dos outros e já percebeu que na telinha a gente está meio que na janela olhando, observando. Agora no smartphone a gente está ali julgando. A gente já tem um programa chamado Você Decide. No final, você decide. Tivemos um outro chamado Linha Direta. Eram programas que lhe davam a oportunidade de ligar e de interferir no resultado do programa. No final, você decide. E a gente começou a achar que nós temos... Gente, o Brasil é conhecido como o país da fofoca, da prostituição, do prazer. A gente tem tantos adjetivos ruins. Nós temos tanta coisa ruim na imagem que as pessoas têm em nós. Mas nós, como cidadãos dos céus, precisamos nos despojar de todas essas maledicências que o mundo carrega. Precisamos parar de olhar para julgar a vida do outro. Se o outro está dando certo ou dando errado, é problema da vida do outro. Quem precisa estar preocupado com a sua vida é você. Diga amém. Ei, querido, Davi está adorando, Davi está saltando com toda a sua força. E ao invés de Mical estar no culto, adorando e celebrando a presença, ela está desprezando e ficando estéril. Tem gente que não tem prosperado, não tem crescido, não tem vivenciado milagres em Deus, porque tem entrado no culto dos outros para julgar quem não deve. Se tem um dos pecados que Deus mais aborrece, mais abomina, é quem lança contenda entre irmãos. 6 coisas Deus aborrece, a 7ª ele abomina, está escrito em Provérbios. Deus não suporta olhos altivos, nariz empinado. Deus não suporta pés que se precipitam e correm para fazer o mal, mãos que se precipitam para derramar sangue, quem levanta falso contra inocente. Mas ele diz, quem semeia contenda entre irmãos, eu abomino. Quem tem essa maledicência de falar, de julgar, de se precipitar, de colerizar, encolerizar, enfesar. Quem quer prosperar muito aqui esse ano ainda? Deixa a vida dos outros. Quanto mais você se ocupa pensando nos outros, menos tempo você tem para pensar nos seus projetos e em você. Você já viu que gente grande não se preocupa com quem está crescendo? Pelo contrário, ele quer dar dica, ele quer dar esforço. Ele vai lá, vai dar certo, tem campo para todo mundo. Agora, sabe quem é que não suporta ver quem está crescendo? É quem não cresce. Porque quem está grande, sabe o esforço que é, rapaz, vai dar certo. Todo empresário grande, todo pastor grande, toda pessoa que eu conheço que tem um nível grande na sociedade dá dicas de crescimento. Por quê? Porque quem é grande sabe que não é fácil crescer. Agora quem não é, está querendo se aparecer, está querendo se amostrar, é mania de grandeza. Não, é inveja mesmo, não quer ver você prosperar, mas você vai para frente sim, em nome de Jesus. Sabe quem é que gosta de falar mal de feio? Não é o bonito. Você já elogiou gente bonita? Você é lindo. Que beleza, obrigado, mas você também é. É só para deixar a gente bem, mas sabe que a gente é feio. Mas o bonito elogia os outros. Agora o feio diz, coisa feia. Quando olha para ver quem está falando da coisa feia, é alguém mais feio do que o feio. Sabe quem é que fala mal de crente? É quem não tem nenhuma intimidade com Deus. Eu ser crente igual a fulano, que anda com a vida assim, assim, assado. Todas as vezes que você olha para alguém que está pior do que você piora também. Mas quando você começa a olhar para Jesus, olhar para a sua vida, Deus começa a mostrar onde é que você precisa melhorar, avançar, crescer. Eu repreendo todo espírito de Mical em cima da janela. Bispo, mas eu sou homem. Eu repreendo todo espírito de Eutico na janela, que fica reparando o culto. Cai, porque dorme na janela. Hoje tu vai sair daqui despertado e vivenciando tudo que Deus tem para a sua vida. Mical desprezou no coração. Olha, irmãos, eu ensino muito e ao longo do nosso namoro eu sempre ensinei para ela, não confunda o homem de Deus com o seu marido. São 2 pessoas completamente diferentes. Tem um que se você tocar, Deus até defende, diz assim, vai mesmo, está precisando melhorar. Como marido tem que melhorar nisso, mas se tocar não são do bispo, acontece o mesmo que Mical. Até o que ia para dar certo na vida dela, não flui. Se a gente não souber separar as coisas, nós nos tornamos estéreis em áreas da nossa vida que não deveria. Você que tem gente de obra dentro de casa, você que tem vaso dentro de casa, vaso honra vaso. Jesus disse assim, está escrito em Mateus, e Jesus se retirou dali
em virtude de muitos não crerem nele, dentro da sua própria casa. Jesus estava muito ligado no propósito. Quem não cria, ele saía. Um dia Jesus está pregando para uma multidão, dentro de um lugar específico. Aí alguém manda um recado, diz: a sua mãe, seus irmãos e seu pai está aí fora. Ele disse: minha mãe, meu pai, meus irmãos estão aqui dentro, fazendo a vontade do meu Pai Celestial. Mas a gente pegou essa mania de julgar quem está dentro do culto. Mas ao invés de você julgar quem está dentro do culto, cultue, adore, exalte, engrandeça, glorifique. Mical ficou estéril e não teve filhos. Gente, a ex-mulher de Nabal, do falecido, Abigail, teve filhos. Betseba teve filhos. Todas as mulheres que Davi veio ao longo da sua vida, lhe deu filho. Salomão, Adonias, Aminon, Tamar, Elisama, Absalão, Adonias. Mas Mical não entra na história da descendência de Davi, porque ao invés de adorar, ela criticava. Pessoas prósperas, elas não têm tempo para a vida dos outros, para crítica. Não tem lugar para os críticos na história. Gente, todo mundo que fez crítica de cinema, fizeram os filmes crescerem, mas fala para mim o nome de um crítico de cinema aí. A gente sabe o nome de vários atores. Julia Roberts. Diz aí o nome de alguém que você conhece, ator de Hollywood lá, vai. Brad Pitt. Quem mais? Sylvester Stallone. Arnold Schwarzenegger. Quem mais? Leonardo DiCaprio. A gente sabe o nome de artista, porque quem fez tem um nome marcado na história. Agora, quem critica não tem um busto, não ganha Oscar, não prospera, não avança. Está na hora de você sair dessa posição. Davi prosperou. Mical, na mesma casa, com a mesma presença, atrofiou, estagnou. Quem vai gerar muito ainda esse ano? Saia da posição. Gente, todas as vezes que você for tentado, esse mês de julho, de agosto, de setembro, você vai ser tentado a falar de alguém, a dar sua opinião. Mas você já reparou que a sua opinião não muda nada no mundo? Que a sua opinião não vai mudar nada na internet? Comentar lá naquilo só vai deixar você mal acostumado. Mas se você dobrar seu joelho, você resolve coisas. Mas se você entrar na presença, quando você estende a mão, demônios caem por terra. Mas quando você decide entrar no quarto e buscar, Deus abre seus caminhos e te dá a vitória. Então pare de ser o juiz de causas espirituais. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgado, não condeneis para que não sejais condenado. Porque da mesma medida que julgardes, vos julgarão também. Mas quando você vive uma vida de acordo com a unção, com o trabalho do Espírito, um dia estavam querendo perseguir a igreja e disseram: vamos perseguir, vamos matar. Sabe o que foi que Gamaliel, gente sábia, toma atitude sábia. Gamaliel, que era o reitor da Universidade Teológica dos fariseus daquela época, disse: se não for de Deus, vai passar. Agora, se for de Deus, nós tendemos a estar lutando contra o próprio Deus. E às vezes nós nos sentimos nessa posição de termos opinião para tudo. Quando eu vejo site ou coisa de fofoca, a primeira coisa que eu faço é mudar. Porque tudo que você alimenta cresce em você. Deus não te deu unção de fofoqueiro. Deus não te deu unção de fofoca. Deus não te deu unção de vida dos outros. O que Deus te dá é para você primeiro ter intimidade com Ele. E quando Ele quer, aí Ele te usa para edificar, para levantar. Glória a Deus. E o nome dEle vai ser glorificado através de você. Renove o temor no seu coração. Gente, quando você ocupa seu espaço de mente, de coração, para entender quem é Deus, você para de interferir no culto dos outros. Você sabe que às vezes no culto aqui, tem gente que chama a atenção, tem gente que rouba a cena, e eu não estou nem aí. Quem era para ficar mais preocupado era eu, porque quem está aqui em cima se desliga e se não tomar cuidado é uma luta. Mas eu entendo que cada um tem uma forma de adorar. Você sabe que às vezes tem gente que sai da cadeia, vem direto para aqui para o culto para buscar, porque viu como referência, alguém mandou uma live, alguém falou da igreja, aí chega aqui, se ajoelha, dobra no chão, e tá aí você às vezes julga: meu Deus, poxa, que isso, que aquilo. Não, irmão, em vez de criticar quem está dançando no culto, dance você também, Mical. Saia da janela!
Tem gente que passa por luta, vem aqui para chorar, para se derramar. Aqui é o lugar onde você tem que estar à vontade mesmo para celebrar. Tem que estar à vontade mesmo para adorar. É aqui que você pula, que dança. E Davi pulava, dançava, saltava com todas as suas forças. Na presença de Deus, não entre com reservas. Dê o seu melhor. Eu estou dando para você aqui um dos segredos da casa de Obed-edom ter prosperado. Obed-edom prosperou porque cuidou da casa, da arca de Deus como deveria ser cuidado. O zelo daquilo que lhe pertencia naquele momento era o zelo do cuidado, de servir a presença. Quem ama a presença aqui? Queira viver isso. Você não vai ter justificativa quando chegar diante de Deus. Não fui crente porque fulano, beltrano. Não. Cada um precisa cuidar do que é seu próprio. Que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Busque fazer o que Deus lhe mandou fazer. Entra ano, sai ano. Olha, nossa igreja não fecha nem época de Natal, nem de época de Ano Novo, nem de época de São João, nem de época de 2 de julho, nem de 2 de fevereiro, nem em feriado nenhum. Os cultos ocorrem normalmente. Porque eu entendo que é um Deus que ama o zelo daquilo que é dele. Amém? Mas eu não vou julgar quem vai viajar. Eu não vou julgar quem fecha a igreja. Problema é de quem fechou. Cada um tem seu particular com Deus. Irmão. Amém? Porque a igreja tal, não tem problema. Deixa a igreja tal lá, gente. Cuide da sua vida. Amar a Deus está diretamente relacionado a isso. Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você ama o próximo como você ama a si. E ninguém vai falar mal dos outros se não gosta que falem mal de você. Saia daqui edificado por essa palavra. Renove o temor no seu coração. Ame estar no culto. Entrar no culto. Adorar e saltar na presença de Deus. Saltar de alegria. Mas nunca estar na janela. O problema de Mical é que tinha profeta dentro de casa. Saul era profeta. Mas Saul sempre quebrava princípios. E isso dentro da casa de Mical se tornou algo comum. O que é que Mical faz? Também quebra princípios. Ela não entende que ela não é casada apenas com o homem Davi, mas ela é casada com o rei Davi. Ela desonra o seu marido e Deus não suporta quando se quebra princípios. E o ventre dela murchou. Ela não entendeu que estar na presença não pode virar um costume, um hábito. Você sabe que nós temos, como baianos, um péssimo hábito de desvalorizar quando a gente se acostuma demais com alguém? A gente apresenta, a gente honra, a gente aplaude, mas quando passa a ser costume, tem gente que é assim, viu? Não, porque eu fui lá no Bispo Wagner. Wagner, conheço aquilo ali desde pequeno. Aquilo ali. Não, ao invés de ter o temor, de ter reverência, não, ali é um homem de Deus. Olha, acompanhei o crescimento daquele homem de Deus, reverência. Tem gente, irmãos, que vai tentar fazer da sua história diminuída. Tem gente que vai tentar. Como é que pode você, diante das servas e dos servos? Davi diz: diante deles eu serei honrado. Deus me levantou no lugar do seu pai. Eu sei de quem é o Deus que eu conheço. Eu sei da minha chamada. Eu sei que eu estava me humilhando diante do Senhor. E Deus será honrado pela minha vida para todos sempre. Tenha consciência da sua adoração. Porque o crescimento e a prosperidade perpassa por saber quem você é. E por saber quem você jamais deve ser. Fique de pé comigo nessa noite. As marcas de um verdadeiro cristão estão nas suas atitudes e também nas suas não atitudes. As marcas de alguém que é herdeiro do céu estão naquilo que é comportamento. Um crente é rico em misericórdia. Ele não é igual o ímpio, que diz, tem que matar mesmo esse miserável. Olha como apronta, não, que você seja longânimo como o seu Deus é longânimo. Que você seja rico em misericórdia como o seu Deus é rico em misericórdia. Porque a prosperidade também passa por isso. Essência. Você não sai deixando marcas de pessoas que são cidadãos malignos. Você sai deixando marcas de pessoas que são cidadãos do céu. E quando nós somos cidadãos dos céus, nós deixamos sempre um ambiente melhor do que o que nós encontramos. Nunca pior.
Quando somos cidadãos que carregam a presença, a glória de Deus flui aonde a gente chega. Davi estava chegando para abençoar a casa, encontra uma mulher atribulada. Como Nabal, Abigail estava chegando para dar um livramento e ele atribulado. Que não é sobre sexo feminino ou masculino, mas é sobre um estado de consciência de quem você precisa ser. Condutores da presença. Priorize a presença e manifeste a presença. Davi se tornou um exemplo para toda a nação, mas Mical se recusava a vê-lo no valor que ele tinha dentro de casa. Abigail via, ela sabe o que ela passou. Betseba valorizava. Mas infelizmente, Mical, na janela, o desprezou no seu coração. Você decide o nível de visão que você tem das pessoas conforme o que você alimenta dentro de você. Se eu decidir olhar para o presbítero Luiz com um olhar de admiração, sempre vou dizer, rapaz, que homem de Deus, que homem sério. Rapaz, o homem é calado, chega, entra, sai. Eu vou procurar aquilo que nutre a minha admiração por você. Entende? Isso é uma decisão minha. Não tem nem mérito seu, às vezes eu nem te conheço de perto. Mas de longe eu decido nutrir. Não é assim, bispo? Se eu decidir, rapaz, bispo Bruno, eu alimento a visão que eu tenho das pessoas. Agora, se eu decidir olhar para o defeito, também não tem quem tente pintar de ouro. E nós precisamos ter uma visão muito bem resolvida a respeito do nosso Deus e da nossa fé. Aí fora vão tentar pintar como se igreja fosse aquilo que eles descrevem no Instagram, nas redes sociais, no Twitter, nos trends, no YouTube. As pessoas vão começar a ter opiniões a respeito da fé, mas quem conhece o Deus que serve, quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Eu decidi isso. Foi o que Davi decidiu. E eu vou repetir, ao contrário de Mical, que estava na janela e decidiu encher seu coração de desprezo. Continue olhando para o autor e consumador da sua fé. Continue adorando com toda a sua essência. Levante suas mãos para orar comigo. Despreze dentro de você tudo que não é cidadania do céu nesta hora. E declare para os céus, eu não quero ter o mesmo caráter de Mical, que ao invés de ir com os servos, com as servas, adorar, estava na janela criticando. Eu não quero ser observador do que está acontecendo. Eu quero estar envolvido na presença que está fluindo. Eu quero ser alguém que participa dos milagres. Eu quero ser alguém que participa das bênçãos. Eu quero ser alguém que participa das experiências. Senhor, olha este povo que ora comigo. Um povo que poderia ter ficado em casa nesse tempo de feriado, a cidade vazia. Mas olha esta multidão que resolveu encher este templo para buscar a tua face. E eu te peço sobre a vida deles a manifestação da glória, a manifestação da presença. Porque quem busca a presença tem o útero produtivo. Aleluia. O Senhor tira a esterilidade. Quem busca a presença flui no propósito, dá certo no que faz. Deus, neste momento eu te peço sobre cada um deles, move a tua mão de crescimento e de honra, e assim como a casa de Obed-Edom foi abençoada, próspera, que eles fluam nessa mesma unção, fluam nessa mesma prosperidade. Nós vamos entrar em julho determinados a ver a glória do Senhor nas nossas vidas. Mas não ficaremos como Uzá, quebrando princípios. Não ficaremos como Aiô, quebrando princípios. Não ficaremos como Mical, na janela observando. Nós seremos como Davi, que ama a presença e que busca conhecer mais do Senhor. Te pedimos nessa noite, forja em nós coração de adorador para a honra e para a glória do teu nome. E que nesses processos nós possamos evoluir progressos até vivermos o nosso real propósito. Porque sucesso não é um lugar onde se chega, mas é um caminho que se trilha. E nós viveremos sucesso em tudo que Deus colocar nas nossas mãos. E a Igreja Viva diz...
Aplauda Jesus bem forte. Aplauda dando glórias a Deus. Aplauda dizendo aleluia.